A gente até sabe que, se a gente pega ali em comparação aos três últimos adversários do Cruzeiro, né, CRB, Ceará e Corinthians, o Botafogo tem mais qualidade individual que essas equipes. Mas eu acho que, do ponto de vista da ideia de jogo do adversário, é um adversário que talvez tenha uma ideia de jogo que seja mais tranquila para o Cruzeiro, no que diz respeito ao Cruzeiro não precisar de sair tanto do seu melhor funcionamento. Eu acho que o próprio Leonardo Jardim, ele fez questão, assim, não de falar diretamente, né, dessa questão do Botafogo, mas ele fala que nos últimos jogos foram adversários mais fechados, com um bloco mais baixo, e o Cruzeiro acabou tendo dificuldade. A Amanda falou muito bem, o Botafogo é uma equipe que vai sair para o jogo, principalmente dentro da sua casa, não vai fugir das suas características. E aí isso pode ser favorável a algumas peças do Cruzeiro, né? O próprio Caio Jorge, que a gente está falando aqui, ele vai ter muito mais um jogo de atacar o espaço do que ter que ficar brigando por bola cruzada na área. O Matheus Pereira talvez tenha mais condições de achar companheiros fazendo esse movimento de correr ali no espaço às costas da defesa do Botafogo. Então acho que é um cenário que o Cruzeiro pode ter um estilo de jogo que favoreça mais suas melhores características. Mas vai ser muito importante para um outro ponto. No jogo contra o CRB, eu achei o Cruzeiro um pouco mais espaçado. E aí, contra o Botafogo, isso não pode acontecer, porque contra o Botafogo é uma equipe que tem jogadores mais qualificados. Se esses jogadores recebem com o espaço que os atletas do CRB vinham recebendo, eles têm muito mais qualidade para poder achar boas jogadas. Aí se você deixa, por exemplo, um Marlon Freitas receber essa bola com espaço, um Montoro receber essa bola com certo espaço, tem Savarino, tem outros jogadores de qualidade que podem ali gerar esse perigo para o Cruzeiro. Então acho que essa atenção defensiva tem que ser maior. Mesmo entendendo que pode ser um estilo de jogo mais à feição do melhor do Cruzeiro, né, como foi contra o Flamengo, como foi contra o próprio Palmeiras, o Cruzeiro vai ter que estar muito ligado com a qualidade individual que tem do outro lado, que é bem melhor do que a gente enfrentou nos últimos 3 jogos e não tivemos boas performances. E só uma outra coisa antes do Caio falar, Caio, é que o Cruzeiro sentiu um pouco da questão do gramado quando jogou lá na Neoquímica Arena. Então, assim, a gente também vai sair daquilo que tem sido tradicional para o Campeonato Brasileiro para jogar numa grama sintética, né? Então, acho que essa adaptação também por parte dos jogadores vai precisar ter esse cuidado que talvez o Cruzeiro não teve por completo contra o Corinthians, né? Sentiu mais a questão da velocidade, era um gramado que apesar das boas condições, isso foi para o Cruzeiro um fato novo, não deveria, mas acabou sendo um fato novo, e até para a gente não ser surpreendido, né? Porque o adversário está acostumado, né, a esse estilo de jogo, a essa velocidade do jogo, a velocidade da bola. Então, acho que são alguns dos cuidados que o Cruzeiro precisa ter para que essa adaptação chegue mais rápido possível e o Cruzeiro não se perca nesse meio do caminho aí. Foi uma questão importante que você levantou, Amanda, até porque a gente sabe do tapetinho aí do Botafogo, né? Pode ser que por muitos momentos os jogadores do Cruzeiro sintam a bola correndo um pouco mais, né? Como foi na Neoquímica Arena. É um ponto de atenção e, claro, principalmente o Botafogo, né? Não cabe discussão a respeito da parte técnica em relação aos 3 últimos adversários do Cruzeiro. É claro que o Botafogo está à frente, ainda não perdeu com o Ancelotti no comando, pode melhorar, é bem verdade, mas vem numa certa evolução, inclusive contra o Bragantino no meio de semana pela Copa do Brasil, o Botafogo conseguiu abrir a maior vantagem de um time dentro dessa fase da competição, né? E contra um time de Série A. Tudo bem que o Bragantino vem aí oscilando bastante, numa queda considerável, mas o Botafogo conseguiu se impor e fazer um grande jogo. Até por isso, acredito que o Botafogo vá com força máxima diante do Cruzeiro, porque contra o Corinthians, antes do jogo contra o Bragantino, o Ancelotti já poupou alguns jogadores, já preservou alguns atletas, aí contra o Bragantino força máxima, e aí precisando se recuperar também no Brasileirão, porque contra o Corinthians o jogo ficou 1-1 em casa, o que não foi um bom resultado para o Botafogo. Imagina o Botafogo com força máxima e tendo até um dia a mais de recuperação que o Cruzeiro, né? Porque jogou na terça-feira contra o Bragantino e o Cruzeiro jogou na quarta-feira contra o CRB. Acho que os 3 dias de recuperação vão fazer a diferença para o Cruzeiro, mas infelizmente o Botafogo vai ter
um dia a mais. Não espero um jogo fácil, espero sim o Botafogo buscando se impor. Tem um jogo muito forte pelos lados do campo, né? Pelo lado direito, com o Arthur sempre muito influente. O Vitinho tem se soltado cada vez mais no apoio ofensivo. Do outro lado tem o Cuiabano, que, enfim, tem feito boas apresentações, deu uma assistência de cinema pro Alexander Barbosa no meio de semana. Tem o Montoro caindo por ali, Savarino por dentro, o Marlon Freitas, já muito bem citado pelo Pedro, que faz o time andar em campo. Então tem muita qualidade, né? Muita gente para o Cruzeiro ficar atento. Agora, por outro lado, é um jogo que tende a ser mais a feição do Cruzeiro. Um jogo por meio de transições pode funcionar muito bem contra esse Botafogo. E até por isso volto a falar desses 3 dias de recuperação. Porque para o Cruzeiro voltar a ser forte sem a bola, firme no pé de pressiona e conseguir ser letal contra o Botafogo nas transições, vai precisar estar bem fisicamente. Eu tenho uma boa expectativa, apesar da dificuldade, eu tenho uma boa expectativa. Nesse momento, pode ser bom para o Cruzeiro jogar fora de casa, tropeçou em sequência dentro de casa. Se fizesse mais um jogo no Mineirão, acho que o torcedor já iria ao estádio um pouco mais impaciente. Como esse jogo vai ser fora de casa, acho que isso pode fazer bom até para o estado anímico do Cruzeiro, para o estado anímico do Cruzeiro, e aí quem sabe a gente consiga uma boa retomada no Brasileirão, porque a gente está precisando. Pô, inclusive até colocar aqui a matéria da Central da Toca, né, que fala aí um pouquinho do desfalque do Botafogo e dos prováveis retornos aí, né? Esse é o Ancelotinho, para quem não conhece, né, o filho do Ancelotti, o técnico do Botafogo, e tem na matéria da Central da Toca aqui, inclusive, um provável time do Botafogo para enfrentar o Cruzeiro. Ó. John, muito bom goleiro, Vitinho, cria nossa, o Caio, zagueiro, Caio Pantaleão, o Alexander Barbosa e o Alex Telles na esquerda. Aí uma dúvida no meio-campo, né? Newton ou Danilo, o Danilo que era do Palmeiras, né? Estava no Nottingham Forest, chegou recentemente, pode fazer a sua estreia. Marlon Freitas volta e Savarino. Álvaro Montoro, que o Cruzeiro tentou e não conseguiu trazer. Arthur volta também, o Arthur Pontinha, né? Canhoto, e o Arthur Cabral como centroavante. Desse time do Botafogo aí, né? A gente já falou brevemente de alguns destaques. Eu acho que encaixa muito bem com o modelo de jogo do Cruzeiro, tá? Acho que vai ser uma partida interessante. Não vou dizer aqui, né, que tem algum mapa da mina, porque esse time do Botafogo é bom, mas o que dá para o Cruzeiro explorar coletivamente mesmo num duelo como esse? Acho que explorar as transições. É lógico que nós estamos falando de jogadores individualmente falando, né? O Marlon Freitas é um bom jogador, um bom marcador. O Danilo, a gente não sabe muito aí se vai ou não para o jogo, mas é um atleta que já demonstrou muito potencial para o futebol brasileiro. Não à toa foi vendido, né, do Palmeiras para o exterior com um valor bem significativo. Acho que isso mostra também o potencial de jogo que ele tem. Agora, a gente tem que levar em consideração que nós estamos falando, né, do Alex Telles, que pelo menos para mim é um atleta que tem as suas virtudes, mas tem também as suas dificuldades, assim como o Vitinho, que para mim é um excelente lateral, mas é muito mais um lateral de apoio que vai aparecer no setor ofensivo do que ser aquele lateral marcador, né? Então, essas transições em velocidade, isso pode fazer com que o Cruzeiro potencialize o seu estilo de jogo. Agora, não é só pensar nas transições, porque os espaços vão aparecer naturalmente pela maneira de jogar no Botafogo. Mas o Cruzeiro tem que levar em consideração a eficiência, porque talvez nós não vamos ter o mesmo número e nem a mesma proporção de finalizações que nós tivemos nos 2 últimos jogos. E aí o Cruzeiro precisa ser letal. Nas poucas oportunidades que tiver, o Cruzeiro precisa guardar, porque senão nós vamos mais uma vez falar sobre finalizações ou até sobre volume de finalizações e o Cruzeiro saindo sem uma vitória debaixo do braço. Então, acho que isso é importante também da gente poder utilizar, ter essa consciência não somente para aquilo que a gente precisa fazer tecnicamente, taticamente, mas por esse lado de atenção, de eficiência também. Eu acho que coletivamente pode ser que alguns espaços por dentro venham a surgir. O Botafogo tem muita qualidade no seu setor de meio, mas ficou uma certa lacuna aí com a saída do Gregory, né? Que quando já saiu não estava no seu melhor nível. É claro que o Danilo é mais jogador do que o Gregory. Vamos ver se vai estrear contra o Cruzeiro, mas
é um cara que ainda vai precisar de um tempo de adaptação, né? E aí, quando a gente olha para o meio do Botafogo, que tem jogado, o Marlon Freitas, por muitas vezes, fica sobrecarregado, até porque o Savarino, fisicamente, não está tão bem nessa temporada como na última, né? Tecnicamente, é muito acima da média, mas fisicamente não consegue ajudar tanto. Então, por vezes, é um Botafogo que tem uma certa dificuldade de ser compacto sem a bola no jogo por dentro. Tá aí um bom meio para o Cruzeiro explorar, além do próprio Alex Telles, se ele iniciar a partida, acho até que é mais interessante do que o Cuiabano, que tem até mais ímpeto ofensivo, mais vocação ofensiva do que o Alex Telles, e a capacidade física do Cuiabano também me chama muita atenção. Telles é muito bom jogador, mas durante as partidas costuma cair muito fisicamente, tanto que é até comum a gente ver aí, não só o Ancelotti, mas até mesmo o Renato Paiva, que foi o treinador antes dele, substituindo o Alex Telles durante o jogo, né? Porque costuma cair muito fisicamente. É um Botafogo que vai ceder espaços, isso é inegável. Até se tem o jogo contra o Red Bull Bragantino, que para mim cabia uma vitória maior do Botafogo, mas o Bragantino começa tendo as melhores chances, né? Nos primeiros 10, 15 minutos, quem tem as principais chances do jogo é o Red Bull Bragantino, com espaços cedidos pelo Botafogo. Acaba desperdiçando 2 oportunidades e na primeira clara que o Botafogo tem, ele faz o gol. Então é importante também o Cruzeiro ter essa letalidade, né, que já teve em outros jogos, de abrir o placar ali na primeira chance criada para já ficar confortável no jogo, obrigar o Botafogo a sair ainda mais e aí os espaços surgirem para, quem sabe, o Cruzeiro conseguir ampliar o marcador e sacramentar a vitória.